Bem-vindos ao Clube do Chorume, em Libras também, aqui do Projeto Trash. Lógico que poderia somente ser iniciado dessa forma, já que vamos falar hoje de nada mais, nada menos que Mute Witness, ou aqui em terras tupiniquins, também conhecido como Testemunha Muda, de 1995. E sim, você está no canal onde exploramos o que há de mais bizarro, trash e inesperado no mundo do cinema. E hoje, como eu disse, é hora de mergulhar nesse thriller. É um misto de Hitchcock com aquele VHS perdido na locadora proibida dos anos 90. E eu vou logo avisando que se você gosta de um bom plot twist, fica aqui comigo, porque a coisa só melhora. Ou piora, dependendo do ponto de vista. Mas vamos, antes de mergulhar aí nessa análise ou nessa indicação de hoje, vamos falar um pouquinho aí na ficha técnica de Testemunha Muda. Então, o título original, como eu comentei, é Mute Witness. Foi lançado em 1995, tem a direção e o roteiro de Anthony Waller. No elenco aí tem Marina Zudina, Fay Ripley, Evan Richards e o Sir Alec Guinness. Podemos aí dizer que é um gênero thriller, suspense, tem umas pitadas de comédia aí no meio, eu juro. E no meio de toda esse suspense típico de Hitchcock, tem um momento trapalhões também. A locação principal aí foi em Moscou, na Rússia, e a distribuição da Sony Pictures. E agora que você já sabe com o que está lidando, vamos ao que interessa. Vamos lá. Mute Witness, ou Testemunha Muda, para quem gosta aí dos filmes Sessão da Tarde, né? É um thriller de 95, dirigido por Anthony Waller, né? Repetindo isso. Mas a história segue Billy, uma maquiadora de efeitos especiais, que além de ser muda, tem um talento especial para estar no lugar errado e na hora errada. Ela presencia um assassinato no set de filmagem, estão aí gravando um filme trash, e sem poder gritar, lógico, né, é forçada a usar toda a criatividade e um pouco de sorte para poder sobreviver. Imagine que você juntou aí Psicose com os Jogos Mortais e ainda deu um toque de apertem os cintos, o piloto sumiu. Sobre isso. Sobre isso. É uma junção de uma série de filmes. Lógico que é maior aí que os Jogos Mortais, até por ter vindo antes. Mas esse é o tom do filme. Ele pula aí entre o suspense mais sério e o absurdo com uma fluidez que, incrivelmente, ele funciona. No meu caso, eu me surpreendi, ele funciona muito bem. Mas não pode faltar, quando indicado esses filmes aí semanalmente, as curiosidades sobre o mesmo. Então vamos lá. Sabia que Testemunha Muda quase não aconteceu? Anthony Waller escreveu o roteiro ainda nos anos 80, mas levou mais de uma década para conseguir tirá-lo do papel. Quando finalmente aconteceu, temos essa pérola. Foi produzido na Rússia, então ele foi gravado em Moscou, já que tinha um orçamento aí super limitado. Isso não só influenciou na estética, mas também resultou em algumas soluções criativas. Outras nem tanto, mas de alguma forma criativa. Como eu citei mais cedo, tem o Sir Alec Guinness no elenco. Ele é o lendário Obi-Wan Kenobi. Ele faz uma aparição como chefe da máfia. O mais curioso aí a respeito dele é que as cenas foram filmadas todas em um único dia. Ele só aceitou o papel como um favor pessoal ao diretor. Acho que ele ficou meio assustado aí com a bomba que poderia ser tudo isso. Inicialmente, esse filme, a ideia era que o filme ele se passasse em Hollywood mesmo. Mas a mudança aí para a Rússia não apenas barateou os custos, mas funcionou muito bem, que ele adicionou um ar ainda mais sinistro, exótico para o filme de maneira geral, né? O uso de efeitos práticos é uma característica marcante no filme, dado o orçamento modesto, e até ajuda também a dar essa sensação de realismo e proximidade com os personagens. Waller, aí, o nosso diretor, ele foi claramente influenciado por Alfred Hitchcock, especialmente na construção de cenas
mais silenciosas e tensas. Corredores apertados lembram muito isso. E também o uso de sombras, né, que aumenta esse suspense. Ele usou até de maneira muito bem, não digo magistral, mas usou muito bem. Ele bebeu uma fonte excelente também para tirar todas essa forma de dirigir aí, trazendo um maior suspense. Essa foi a última atuação, né, no cinema do Sir Alec Guinness. Então trouxe aí, participou dessa bomba aí, fazendo esse favor pessoal pro diretor e também encerrando a sua carreira. Nossa atriz aí, Marina Zudina, que interpreta, né, a protagonista, a Billie Hughes, ela não falava inglês na época, mas também, né, o personagem era muda, então não fez muita diferença. Ela pôde se passar facilmente por americana. Como já citado antes, era para acontecer em Chicago, né, ser gravado em Chicago aí. Então, Anthony Waller já tinha tido essa localização quando fez o primeiro roteiro, mas aí ele foi informado que Moscou oferecia alguns cenários legais e uma mão de obra barata. Então por que não? Partiu Rússia, partiu Moscou. Quando foi enviado, inclusive, o equipamento de filmagem para Moscou, ele foi imediatamente confiscado por alguns oficiais corruptos na alfândega e eles exigiram $60 mil em impostos para poder liberar. Então, aí um pouco de diplomacia e algumas doletas aí. Os produtores conseguiram liberar o equipamento. E algo me diz que, além das doletas, a diplomacia teve muita vodka envolvida. É só um palpite, mas algo me parece que teve isso. As filmagens também foram atrasadas diversas vezes. Primeiro por um surto de histeria que rolou em Moscou, e depois, novamente, rolou um atraso devido à crise constitucional russa que aconteceu no ano de 93. Segundo o diretor aí, Waller, a produção foi forçada a pagar a máfia russa para que as filmagens pudessem prosseguir sem problemas. Então, digamos que uma grande parte aí, eu acho, do valor foi sair um pouco do orçamento, estourou o baixíssimo orçamento e para pagar a máfia e liberar equipamento. As temperaturas na Praça Vermelha, em Moscou, que tem algumas cenas, chegaram aí a menos 31 graus Celsius. Então, não muda em nada o nosso filme, mas acho interessante trazer essa informação, né? Não que imaginava que a Rússia fosse quente, mas enfim. Senhorita Gina Bellman foi originalmente escalada para o papel principal, mas ela teve que desistir aí devido a uma infecção renal. Essas foram algumas curiosidades que sempre gosto de trazer para vocês. E vamos continuar falando do filme em si. Eu acho que é interessante trazer até um pouco do impacto aí, influência, né? E embora Testemunha Muda não tenha sido blockbuster, ele conseguiu se destacar no circuito independente aí, cult de sua forma, né? Ele tem uma abordagem bem única ao suspense. Ele até conseguiu, posso até citar como se fosse um bom exemplo de um filme de baixo orçamento que pode alcançar um bom impacto com criatividade, né? Alguns críticos até compararam a filmes mais recentes, né? Por exemplo, Corra e Rua Cloverfield. Dá para fazer essa similaridade pela habilidade em criar essa tensão, mas com um recurso limitado. Lógico, devido às proporções, né? Vamos com calma também. Quanto à recepção do nosso filme de hoje. Bem, ele foi, de certa forma, bastante elogiado por seu suspense aí até inteligente e um ritmo intenso. Alguns críticos compararam a obra com alguns filmes do Hitchcock, né? Como eu disse, descarada a influência existente, principalmente na maneira de construir aí a tensão durante o filme. Só que apesar disso, né, o filme não foi um sucesso comercial. Acho que até por isso que a maioria aqui nunca ouviu falar dele, né? Até se você já ouviu falar, já assistiu, comenta aí, por favor, inclusive o que achou do filme, né? Lógico que também teve aí a questão de ter uma distribuição bastante limitada, falta de grandes nomes no elenco principal. Isso tudo afeta na hora de você vender a sua ideia, né? Pode ser um bom filme, mas enfim, vai sofrer um pouco por isso. Por outro lado, dá para considerar que ele até um mini cult classic. Não sei se eu posso inventar isso agora, mas enfim, né? Mas eu acho que principalmente para os fãs aí de thriller psicológico e até um pouco do cinema trash, é um filme que tem um espaço aí na sua prateleira com seus DVDs ou aí no seu HD, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco aí de questão das decisões no filme. Eu acho que
vale a pena citar, uma coisa até diferente do que eu fiz nos outros filmes, eu tentei trazer um pouco aqui. Porque assim, todo bom filme trash, ele tem decisões que são aquela obra-prima, né? E lógico, essas decisões só podem ser descritas de vez em quando como quem achou que isso era uma boa ideia. Como? Mas enfim, algumas boas decisões tem aí, que a Billy é incrível, eu achei uma personagem aí que ela usa muito da criatividade, a coragem. Né? Palmas para o roteirista, palmas para o nosso roteirista e diretor. Eu acho que ele soube explorar muito bem, né, o fator aí da nossa personagem, da nossa protagonista Billy ser muda. Trilha sonora, em alguns momentos genial, simplesmente genial, e em outros parece que entraram com o arquivo errado na edição e desistiram depois disso. Deixa assim mesmo, é sério, só vendo pra crer. Quanto ao final, sem spoiler, mas é um daqueles simples e puro. Eu não acredito que eles estão fazendo isso ou que fizeram isso. É tudo que eu posso dizer. E por último aí, eu acho que é importante citar a mistura do terror, do suspense e até do humor voluntário ou involuntário. Pode ser genial para alguns, mas um desastre para outros. Então é uma coisa que é bom deixar claro aqui, né? Uma coisa é certa, você não vai ficar entediado. Você pode rir daquele momento ou ficar com a sua atenção, mas você não vai ficar entediado. E vamos às sugestões de filmes relacionados, né? Se você já assistiu Milton Witness, Testemunha Muda, e se você curtiu pelo menos a proposta, ou até só de ver esse vídeo aqui, quer conhecer outros filmes que tenham relação, vou deixar 3 indicações que podem agradar os fãs do cinema trash, que vivem em você e que tenha quer explorar um pouco mais desses suspenses e afins. Blowout, de 1981. Esse thriller é do magnífico Brian De Palma. Ele combina mistério, ele traz uma conspiração e um protagonista comum que se vê em apuros. Ele tem toque de paranoia, estético dos anos 80. É perfeito para quem gosta de uma tensão com um quezinho de exagero. Sério, Brian De Palma está no seu melhor aí. Não digo que é o melhor filme dele, mas está um dos top dele, na minha opinião, lógico. Segunda sugestão, Wait Until Dark, de 1967, que é o seguinte. Imaginem Audrey Hepburn enfrentando o criminoso em sua própria casa, criminosos, né? São mais de um, sendo cega, é isso. Um clássico do suspense, prato cheio para quem gosta de protagonista inteligente e cena de tensão. Assistam, simplesmente assistam. Vou deixar aí na tela o pôster do filme e, se necessário, deixo nos comentários também. E por último, aí, dessas 3 sugestões, The Eyes of Laura Mars, de 1978. Realmente um thriller psicológico, com visões perturbadoras e muito estilo. É um exemplo perfeito do trash elevado. Você tem classe, você é classudo. Ele tem suas reviravoltas e um tom peculiar, certeza que vai te prender aí. E por que assistir esses filmes? Porque todos eles, assim como o nosso filme de hoje, assim como Testemunha Muda, conseguem ser fascinantes, misturam o suspense de qualidade com os momentos absurdos que beiram o trash. É o equilíbrio que só o cinema, de baixo orçamento, ou underground sabe entregar. Mas vamos concluir, para não ficar extenso aqui, né? Bora lá. No fim das contas, Testemunha Muda é um daqueles filmes que você assiste e fica pensando: como eu não vi isso antes? Como que existia isso e eu não vi? E eu acho que é isso que torna até um pouco divertido. Você fica esperando até mais galhofices e ele é contido nesse ponto. Não em sua totalidade, mas a maioria dele. Então é o seguinte, se você ainda não viu, dá uma chance. Se você viu, lógico, como eu disse, conta aqui nos comentários qual cena te deixou mais chocado ou te fez rir. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir o canal, enfim, toda semana a intenção é trazer um clube do chorume para vocês, com o melhor ou pior do melhor que o cinema tem a oferecer. Obrigado e até mais.